Beleza. Quando terminar a aula, eu coloco os slides que estão mais... Essa versão dos slides que está mais atualizada para vocês. Deixa eu botar... Caramba, é só começar a aula que os cachorros começam a dar ataque aqui. Bom, na última... Caramba, peraí, pessoal, deixa eu fechar a janela aí. Pronto. Não sei se melhorou, mas pelo menos. Quando não são os cachorros, é a obra aqui do lado. Bom, então, na aula passada, a gente estava falando sobre a função de verossimilhança no modelo de regressão linear simples com erros normais. O objetivo disso é a gente ir construindo formas cada vez mais flexíveis de modelagem em termos de regressão, tá? Então, eu comecei pelo mais simples, que são os modelos de regressão normais e regressão linear, onde a gente explica as observações, colocando um preditor, que é uma função linear, da minha covariável, ou afim, né, dependendo se você considera o 1 como parte da variável ou não, né, o intercepto. Mas, enfim, eu vou usar esse termo de agora em diante, eu vou usar o termo combinação linear ou combinação afim, sem diferenciar um do outro, tá? Pelo contexto, vai dar para saber quando é um caso, quando que é o outro. Só porque é bem chato ficar toda hora comentando, mas beleza. Então, o que acontece? Se a gente coloca erros normais, a gente tem a função de verossimilhança, e ela é dada dessa forma, como produto de P de Y, dados os parâmetros, e aqui a gente poderia botar também dado xi, tá? Mas fica subentendido que nos modelos de regressão sempre é dado as covariáveis, tá? Então, a gente não considera aleatoriedade sobre as covariáveis. Bom, e aí, feito isso, a função de verossimilhança fica sendo o produto, né, da verossimilhança das normais, e esse produto, ele fica sendo escrito dessa forma, em que eu tenho a constante normalizadora elevada a n sobre 2, porque é um produto, né, n vezes essa parte, e aqui na parte de dentro da exponencial fica o somatório dos resíduos ao quadrado, né, que são a diferença entre os pontos e a função de média, certo? Então, é a diferença entre yi e beta 0 mais beta 1 de xi, tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, que quando a gente for fazer o estimador de máxima verossimilhança, o que a gente está fazendo eu quero maximizar essa quantidade toda aqui em função de sigma e dos betas, mas eu vou olhar só para os betas por enquanto. Então, quando eu for olhar para os betas, dado um sigma fixo, o que eu quero fazer é diminuir o quadrado dos resíduos, né, o quadrado dos erros. Tá? Aí aqui, eu vou apagar só para poder indicar, a gente tem que a função de verossimilhança fica dada dessa forma, onde o somatório, onde esse S, B, beta e beta 1 está representando esse somatório aqui, tá? Então, a nossa verossimilhança é dada por essa forma, e como que a gente faz a estimação dos parâmetros? Ora, a gente escolhe beta 0 e beta 1 de forma a maximizar a verossimilhança, que é tornar o modelo, pegar a escolha dos parâmetros que torna mais verossímil o modelo linear à luz dos dados observados, tá? Isso tudo vocês já devem ter visto quando vocês fizeram regressão, ou então, acho que até mesmo em cálculo numérico, vocês veem ajuste de mínimos quadrados, tá? Eu vou passar bem rápido por essa parte, eu acredito que vocês já tenham visto. Aí, o que acontece, né? Tipicamente, bom, nesse caso, tem exponencial da função de beta 0 e beta 1, é mais fácil otimizar isso passando o logaritmo primeiro, tá? Tem como o logaritmo é uma função crescente, você otimizar a função original ou otimizar a função, o log dela, o ponto de ótimo é no mesmo lugar, tá? Então, se você tem uma função qualquer, digamos, e aqui está o ponto de mínimo, se você fizer o log da função,
o ponto de mínimo vai acontecer. Aí eu estou chutando aqui o que é o log, tá, pessoal? Sei lá, digamos que o log seja assim. Enfim, aqui ficou mal desenhado, porque o mínimo tem que acontecer no mesmo lugar. Digamos que esse seja o log. O ponto de mínimo vai acontecer no mesmo lugar. Então, eu otimizo o log da função de verossimilhança. O log da função de verossimilhança, se olhar a expressão que apareceu anteriormente, fica sendo escrito dessa maneira. Tá? Menos n sobre 2, log de sigma 2. Tem uma constante aqui, mas eu não vou usar a constante, por exemplo, essa parte do 2π, porque em termos de otimização tanto faz, né? Somar ou subtrair a constante. E aqui esse exponencial dá lugar a menos 2 vezes, menos 1 sobre 2 sigma 2, vezes a soma dos resíduos ao quadrado. Tá? Então, o que eu vou fazer é otimizar essa função de log verossimilhança. Como é que eu otimizo isso? Bom, eu sei que isso aqui é uma função quadrática, né, de 2 variáveis, quando eu olhar em função de beta, e 3 variáveis quando eu olhar também em função de sigma. E é fácil ver que essa função tem um ponto de mínimo. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar com respeito a cada uma delas, né, calcular as derivadas parciais, e aí, quando eu igualar a zero, eu encontro os pontos de ótimo, tá bom? Então, aqui está a derivada do log verossimilhança com respeito a beta zero, essa parte some, isso aqui, o 2, vem aqui para baixo e cancela com esse 2, e vai cancelar com esse 2 aqui, e aí vai dar somatório de y menos beta zero menos beta 1, xi, tá? Eu acho que aqui, então, não deveria ter esse 2. É verdade, não deveria ter esse 2 aqui, tá? Então, depois eu vou corrigir isso. E aqui, mesma coisa, tá? Aqui, quando eu vou derivar com respeito a beta 1, esse quadrado sai, vem para cá, e aí aqui vai ficar menos xi, né? Com o menos que tinha aqui, vai sumir. Então, apareceu um xi aqui dentro do somatório. E o do sigma 2 é bastante análogo. Para sigma 2 é só 1 sobre sigma 2, e aqui vai dar 1 sobre sigma 4, tá? Eu acho que é isso. Né? Bom, a menos de algum sinal que eu tenha trocado, mas eu acho que está certo, eu acho que é isso mesmo. Aí o que você tem que fazer é igualar isso a zero, e o ponto que zera as derivadas é o ponto de ótimo. Tá? Então, resolvendo aquele sistema, né, ou seja, igualando a zero as derivadas parciais, eu tenho a expressão do ótimo, né, o ponto de ótimo para beta zero, para beta 1 e para sigma 2. Então, essas são as estimativas. Isso é o que vocês já viram lá em algum dos cursos anteriores como estimador de máxima, como os estimadores de máxima verossimilhança. Tá? Então, beleza, nesse caso é bem simples, porque você consegue calcular a derivada, quando a derivada parcial, né, com respeito a cada parâmetro, quando você iguala a zero, você consegue resolver também o sistema não linear resultante, tá? Então, é um caso bem particular, é um caso bem simples, então ele possui solução analítica, tá? Bom, e aí você consegue fazer previsão, basta você colocar suas estimativas, agora com esse chapéu em cima eu estou denotando as estimativas para os parâmetros, beleza, aí consigo fazer as previsões. A previsão pontual para y é só eu pegar as estimativas, né, e usar para construir a função linear de x, né, como função das estimativas e função daquele x em particular. Tá? Então, quando eu estiver fazendo minha regressão linear, eu tenho os pontos, e a previsão sempre vai estar, a estimativa pontual sempre vai estar na reta, sempre vão ser pontos da reta, tá? Aqui eu tenho xi e aqui eu tenho y. Então, eu tenho y nos pontos em azul e eu tenho xi nos pontos em eu tenho y chapéu nos pontos em preto, tá? Então, as previsões sempre caem coladinhas na reta, tá? Então, isso é importante porque, bom, nessa função eu estou olhando só para a função linear. Em redes neurais, a gente vai estender essa função para coisas bem mais flexíveis do que isso.
Aqui ficou um chapéuzinho ao invés de ser barra. Bom, mas a gente não precisa trabalhar só com regressão simples, ou seja, com uma covariável. A gente pode tratar com quantas covariáveis, fazer a mesma coisa, ou de forma bem análoga, com qualquer número de variáveis. Então, isso se chama modelo de regressão múltipla, onde a gente tem P covariáveis, e aí cada x e desse pode representar uma característica diferente. Se você está estudando, digamos, a taxa de incidência de dengue, digamos, né, você pode estar olhando para várias covariáveis diferentes, por exemplo. Pode ser densidade populacional do município, aqui pode ser índice de indicador de ovitrampas, de quantas larvas de mosquito você encontrou, sei lá, naquele município durante um período de tempo, pode ser índice pluviométrico. Então, você pode ter várias covariáveis atuando sobre uma mesma resposta. Tá? E aí, nesse sentido, você tem os modelos de regressão múltipla. Então, eles são bem parecidos. O que muda é que agora a gente tem mais de uma covariável. Né? Bom, a gente vai continuar tratando da resposta normal. Então, os erros têm distribuição normal. Tá? E aí, esse modelo, a gente também vai usar a seguinte notação. Né? Aqui ficou faltando um transposto. A gente vai chamar de xi o vetor que tem observações para a iésima unidade amostral. Então, aqui tem todas as covariáveis sendo medidas para o iésimo, digamos que aqui o indique município, então seria para o iésimo município. Bom, e aí minha função de média é uma combinação linear das covariáveis, né? E, de novo, a variância dos dados é constante. E aí a gente supõe independência entre as observações. Então, acontece o seguinte, se no modelo de regressão linear simples a gente tinha uma reta, no modelo de regressão múltipla a gente tem um hiperplano, tá? Aqui, se eu tiver duas variáveis, né, duas covariáveis apenas, aqui eu tenho salário, anos de educação e a senioridade, idade, né, acredito. Então, você tem uma combinação aqui você está explicando o salário em função dessas duas variáveis. E até pela forma, né, que é por essa forma daqui, a gente vê que a média, né, é dada por um hiperplano, porque isso é a equação de um hiperplano, tá? Então, o que você tem é uma nuvem de pontos e você passa com um hiperplano para explicar a dispersão daqueles pontos, tá? Então, tem essa limitação, né, a princípio, da gente estar com umas superfícies muito simples, né, sempre para explicar os modelos, para explicar os dados que a gente observa. Bom, em termos de notação, como a gente pode escrever? A gente pode escrever da seguinte forma: agora, esses betas aqui que estão em negrito são vetores, então eu tenho y dado x, beta e sigma, eles vão ter distribuição normal, onde a média fica dada por xi transposto beta, tá? Que é uma combinação linear das covariáveis, onde os pesos são dados pelas entradas de beta. Tá? Esse beta aqui é um vetor, esse beta em negrito é um vetor, tem beta 0, beta 1 até beta p. Tá? E aí eu também posso fazer na notação mais completa, tá? Então, aqui eu tenho isso, vale para todo i. Eu também posso escrever em notação matricial, onde eu empilho todo mundo, né, no vetor y, e aí eu tenho que esse vetor y é uma normal multivariada, cujo vetor de médias é x vezes beta, e a matriz de covariâncias é sigma 2 identidade, tá? Então, o que eu estou fazendo é colocando dessa forma. O y vai ter distribuição. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui anotado, que eu não preciso escrever. Tenho, acho que é melhor colocar assim.
Então, o que eu vou ter é o seguinte, a equação matricial para o modelo de regressão linear múltipla é dada dessa forma. Aqui eu tenho observação 1. Então, na observação 1, eu tenho a medida da resposta e eu tenho a medida das covariáveis, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou empilhar todas essas observações. Aqui eu tenho observação 2, aqui eu tenho observação N. Eu empilho tudo isso e eu consigo escrever o Y em função de X na forma matricial, dessa forma. Onde eu escrevo Y1 é igual a intercepto, a primeira coluna, né? Aqui eu tenho a primeira coluna, que é a coluna do X1, tá aqui, até a coluna P, que é a Pésima covariável. Tá? Então, isso aqui era a minha matriz X, que eu estava chamando lá atrás, esse é o vetor beta, e esse é o vetor epsilon. Tá? Enfim, não tem muita novidade, né? Para que a gente faz isso? Porque aí fica simples de Professor, escrever. desculpa te interromper, é que eu Claro, estou claro. fazendo regressão linear nesse período. No Uhum. caso, o vetor beta, os valores dele são fixos, certo? É que até agora na matéria a gente só foi até regressão linear simples, aí eu não sei se... Tá. Fixos em que sentido que você está perguntando? No caso, eles alteram em relação ao tempo ou é sempre... Ah, não, são fixos. Então, para qualquer x, o xi varia, né? Eles são fixos no sentido de que não tem um i aqui nos betas, tá vendo? Então, é o mesmo beta que vai combinar todos os xis, né? É o mesmo, a combinação linear que você vai aplicar para a primeira observação tem os mesmos pesos que para a segunda. Então, não tem dependência no tempo e não tem nada disso, tudo bem? Ok, perfeito. Tá, mas Desculpa a dá dúvida para... boba, mas é que eu estou fazendo Não, não tem regressão problema. linear nesse período. Não tem problema, tá? Pode pausar qualquer coisa. A gente vai fazer algumas contas aqui, né, meio resumidas, mas é porque vocês entram em detalhe em modelos de regressão mesmo. Mas eu acho que pelo menos deve ajudar aí quando chegar na parte de modelos de regressão, na hora de fazer as contas. Tá? Mas está claro a notação matricial? Sim, perfeito. Tá, beleza. Então, o objetivo de você escrever matricialmente é que depois vai facilitar na hora de você encontrar os estimadores de máxima verossimilhança, tá? Que aí eu não vou precisar fazer P contas, né? Na verdade, P mais uma contas. Na hora de calcular a derivada, eu vou calcular a derivada tudo de uma vez com respeito ao beta. Tá? Bom, e aí a gente pode ver, né, que o caso da regressão múltipla, ele trivialmente estende o caso da regressão linear simples, onde eu consigo escrever da forma matricial também, e aqui eu vou colocar os y's empilhados, e na matriz de covariâncias, que é essa, não, desculpa, na matriz de covariáveis, que é essa matriz X, eu vou escrever como sendo uma coluna de uns e uma coluna dos x's, né? Que aí quando eu for multiplicar aqui pelo vetor dos betas, eu vou obter beta 0 mais beta 1 x11, beta 0 mais beta 1 x21, e assim sucessivamente. Então, cada linha dessas aqui, né, quando eu for fazer a multiplicação, vai dar beta 0 mais xi 1 beta 1, né, mais o erro associado. Tá? Então, enfim, só para mostrar que dá para escrever também um modelo de regressão linear simples nessa roupagem. Bom, e aí vem o porquê escrever nessa forma matricial, né? Então, a gente vê que pode escrever o y como sendo x vezes beta, mais o meu erro epsilon. Esse erro, tendo distribuição normal multivariada, com vetor de média zero e matriz de covariâncias, sigma 2 identidade, tá? Onde aqui, bom, tem gente que gosta de botar um pzinho embaixo, só para indicar que o vetor zero é p-dimensional, o vetor i também é p-dimensional, na verdade p mais 1. Né? Se eu botar aqui o beta, vai de beta 0 a beta p, então aqui é p mais 1. Tá?
Bom, então beleza. Como a matriz de covariância aqui é diagonal, tudo é independente, então dessa forma eu consigo escrever de maneira bem mais enxuta a relação entre y e as covariáveis, tá? Bom, e aqui tem o que eu falei, né? Onde a gente vai colocar as entradas do vetor y são os y's, então eu tenho aqui esse y grande, ele é igual a y1 até yn, e o x e j, né, é o iésimo valor da jésima variável explicativa, tá? Então, é aqui onde eu tenho os meus x e j. Então, posso escrever a minha matriz x como sendo uma matriz onde as entradas são dadas por x e j, onde o i varia de 1 até n, e o j varia de 0 até p, tá? Esquisito essa anotação aqui, mas só para frisar, né, como é que escreve a matriz em função das entradas. Bom, os erros são supostos normais, então marginalmente tudo é normal. Os erros são supostos também não correlacionados, ou seja, a correlação entre o erro na iésima observação e na jésima observação é zero, ou seja, o erro aqui é independente do erro aqui, tá? O que torna, enfim, as observações independentes também. E aí a função de média fica dessa forma, que é aquela combinação linear das covariáveis, tá? Acho que no próximo slide eu já tenho a função de verossimilhança. Sim. E aí eu gosto sempre de pontuar de dar uma interpretação matemática da álgebra linear. Quando se fala de quando se fala de modelo de regressão linear multivariável. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte: nosso modelo é y com distribuição normal. O vetor de médias é dado por x beta e a matriz de covariância é sigma 2 e n, tá? Sigma 2 identidade. Como é que fica a função de log verossimilhança? Bom, a função de log verossimilhança, ela é dada como log, né, da distribuição de y, dados os parâmetros e as covariáveis, ou log da verossimilhança, né, tanto faz, a expressão vai dar a mesma coisa. Então, quando eu aplicar o logaritmo, aí eu tenho que usar a formulação da densidade do normal multivariada e escrever e aplicar o logaritmo nessa densidade, tá? Então, vai ficar uma expressão dessa forma, tá? Só para frisar, né, eu vou colocar aqui, se a gente tiver, deixa eu ver uma forma de escrever, se a gente tiver z com distribuição normal, com média μ e matriz de covariância sigma 2, matriz de covariância sigma, né, a densidade de z, dado μ e sigma, dado μ e sigma, é dada por 2π determinante de sigma a menos 1 elevado a menos xz menos μ transposto sigma menos 1 z menos μ. Ficou faltando dividir por 2. Tá? Então, essa é a expressão. Vou pegar aqui. Se eu não escrevi nada de errado, eu acho que é isso. Lembrando, né, sempre que eu tiver um vetor e eu não botar o transposto em cima, é vetor vetor coluna, tá? Quando tiver o transposto em cima, é vetor linha. Então, aqui eu tenho essa forma quadrática, né? Como no caso do modelo de regressão linear eu tenho x beta como vetor de médias e matriz de covariância sigma 2 identidade, aqui eu tenho que substituir, né? Então, eu vou ter p de y dado x beta e sigma 2i, eu vou obter no final das contas 2π
a matriz de covariância fica sendo sigma 2i elevado a menos 1 E elevado a menos meio. Quando eu for inverter essa matriz aqui, ó, aqui vai entrar o sigma 2i. Então, vai dar sigma 2 vem para cá para baixo, a identidade que aparecia aqui some, né? Então, fica z menos mi transposto, z... Caramba, isso não é z. Y menos x beta transposto y menos x beta, tá? Bom, e aí, enfim, se você simplificar essa parte, como isso aqui é uma matriz diagonal, né, e cada entrada tem sigma 2, essa matriz tem dimensão o quê? Tem dimensão n, né? Porque o y tem dimensão n, então esse cara aqui tem dimensão n também, é n por n. Então, aqui vai dar 2π sigma elevado a menos 2 n. Não é isso? Se eu não tiver errado alguma na expressão na hora que eu fiz de cabeça, deve dar isso. Mas se tiver algum erro, pessoal, é só falar, tá? Quando a gente vai escrevendo aqui, às vezes acaba não vendo alguma coisa. Mas eu acho que é isso. Esse cara sai da matriz. 2 menos n. É isso mesmo, tá? Então, é o que resulta na expressão da verossimilhança. Aí eu gosto de fazer o seguinte, né? Pensa que agora eu vou ter que estimar o beta. Vou ter que estimar o sigma também, mas eu vou olhar primeiro para o beta, tá? Como é que eu estimaria beta tendo essa função de verossimilhança? Eu vou olhar para ela e vou maximizar essa expressão em função de beta. Então, eu quero calcular o máximo em função de beta, tá? Bom, se eu quero o máximo em função de beta, essa parte aqui não tanto faz, e essa daqui é a parte que vai ser otimizada. Aqui já está no logaritmo, tá? Então, tem que transformar esse cara aqui para o log, mas beleza, vai dar essa expressão. Então, como eu quero maximizar com respeito a beta, o que eu quero fazer aqui tem um sinal de menos, né? E isso aqui para um sigma fixo, esse cara aqui é positivo, então isso aqui é uma constante. Tá? Não vai alterar na otimização de beta. Então, o que eu vou ter vai ser o seguinte. Se eu quero maximizar, então vou escrever aqui do lado. Então, se eu quero maximizar com respeito a beta, essa expressão aí, menos 1 sobre 2, sigma 2, aí eu vou escrever isso aqui de uma forma diferente, tá? Lá na frente, eu vou colocar assim, transposto y menos x beta, tá? Então, quero maximizar isso, é a mesma coisa que minimizar com respeito a beta. Vamos botar aqui o argumento, tá? Porque eu não quero o valor máximo, eu quero o argumento. Ou seja, eu quero o beta que minimiza ou o beta que maximiza. Então, isso aqui é equivalente ao argumento do mínimo de... Vamos ver se não é isso, ó. Quando eu faço y menos x beta, isso aqui dá um vetor coluna. Quando eu transponho, dá um vetor linha. E aqui eu tenho o mesmo vetor na forma de vetor coluna. Então, quando eu calculo esse produto, vai dar o quadrado, né? Esse produto aqui vai dar o somatório de yi menos xi transposto beta ao quadrado, tá? Então, essa parte toda é igual a isso aqui. Bom, e o que é isso, né? Isso aqui eu posso olhar como se fosse o vetor y menos x beta, certo? Calculado na norma 2 elevado ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Eu pegar um vetor e somar o quadrado das suas entradas é pegar a norma 2 daquele vetor, ou seja, o tamanho do vetor, o tamanho em termos euclidianos, e elevar ao quadrado. Tudo bem? Eu gosto de fazer isso só porque dá uma interpretação um pouco mais, talvez uma interpretação mais geométrica. Como assim? Vamos olhar então agora para o que eu estou fazendo. Quando eu for calcular quando eu for maximizar a verossimilhança, o procedimento se reduz ao seguinte. Quem é x beta? Quando eu escrevo x beta, né, esse x beta é o quê? É coluna de 1,
coluna de x1 até coluna de xp. E aqui eu vou multiplicar por beta 0, beta 1 até beta p. Quando eu for fazer essa combinação, quando eu for fazer esse produto, né, produto de uma matriz por um vetor coluna é uma combinação linear das colunas, certo? Então, isso aqui vai resultar em beta 0, coluna de 1, vezes a coluna de 1, mais beta 1 vezes a coluna de x1, mais beta p vezes a coluna de xp, tá? Então, isso é uma combinação linear de vetores, né? Que vetores? Dos vetores coluna. Então, quando eu faço máxima verossimilhança em modelos de regressão linear múltipla, o que a gente está... a máxima verossimilhança em modelos de regressão linear múltipla é equivalente a procurar como posso escrever? Procurar o vetor no espaço coluna, ou seja, no espaço gerado pelas colunas de x que está mais perto de y, não é isso? Porque eu quero encontrar o beta que faz com que x vezes beta, ou seja, que faz com que a combinação linear das colunas de x seja o mais próximo possível de y, tá? Então, essa é só uma outra forma de você interpretar o processo de máxima verossimilhança no caso de regressão linear múltipla, tá? Ele acaba sendo equivalente a procurar no espaço das colunas de x, ou seja, procurar qual é a melhor combinação linear das colunas de x que chega mais perto, em termos da norma 2 ao quadrado, de y, do seu vetor y, tá bom? Professor, Oi. Seria, tipo, nessa interpretação, então, eu estaria projetando no espaço das colunas de x. Exato. Perfeito. Então, sabendo disso, a gente vê que a solução, né, para o problema da verossimilhança é dada pela projeção de y no espaço das colunas de x, tá bom? Tá bom. Obrigada. De nada. Bom, então tá, vamos lá. Vamos fazer um pouquinho das contas para a gente ver que vai dar as expressões que aparecem aqui, tá? Talvez seja repetitivo, né? Aqui faltou menos um. Mas lá na frente, quando a gente for ver regressão logística, a gente vai ter que fazer contas mais ou menos análogas a essas. Então, vamos lá. Quando eu for derivar com respeito a beta o log da verossimilhança, o que eu vou ter vai ser o seguinte: essa parte que cai, não aparece, vai dar menos 1 sobre 2 sigma 2, que é essa parte aqui. Agora eu tenho que derivar com respeito a beta. Então, eu vou fazer o seguinte. Posso olhar para essa norma 2 aqui, tá? Então, isso aqui vai dar 2 vezes. Eu estou derivando matricialmente, tá? Então, é um pouquinho esquisito. Y menos x beta, tá? Então, peguei essa parte que derivei. E aí, multiplico pela derivada do que está dentro, que é menos x. Tá? Aí, bom, eu só tenho que fazer essas coisas fazerem sentido em termos de multiplicação, né? Porque se eu colocar assim, isso aqui é o quê? O vetor coluna. Isso aqui é a matriz cheia.
esses negócios não multiplicam, né, um pelo outro, não vai dar certo. Ao invés de escrever assim, então eu devo escrever, vou dar um espacinho aqui, dessa forma. Tá? Então, isso aqui vai embora com isso, esse vai embora com esse. Então, beleza, já tenho o meu gradiente com respeito ao beta, tá? Depois, pessoal, vocês podem fazer essa conta com mais calma. Quem não está habituado a fazer derivada matricial, pode fazer essas contas entrada por entrada para ver que vai dar isso, tá? Derivar matricialmente nada mais é do que você usar alguns resultados, né, de diferenciação em conjunto com multiplicações matriciais e coisas do tipo, tá? Então, aqui, enfim, é porque essas contas a gente faz com mais calma em modelo de regressão linear, tá? Então, quando vocês chegarem, quem não fez ainda, quando chegarem lá na frente, provavelmente o professor vai fazer com mais calma, né? Eu faria com mais calma, mas como aqui a gente tem bastante conteúdo, eu não vou poder gastar tanto tempo assim, tá? Fazendo essas contas com toda a calma. Mas a intuição é essa, tá? É você usar a regra da cadeia, essas coisas, e fazer com que as dimensões batam para que os produtos deem sentido, façam sentido. E se você for derivar com respeito a sigma 2 é muito mais fácil, tá? Porque aí não tem nada matricial para você derivar. Então, aqui, ó, vou fazer com sigma 2 agora. Então, com sigma 2, eu vou obter menos n sobre 2 sigma 2. O 2π vai sair, né, do log, porque essa expressão vai dar menos n sobre 2 log 2π. Essa parte some quando for calcular a derivada, menos n sobre 2 log de sigma 2, tá? Quando eu for derivar com respeito ao sigma 2, aí o sigma 2 vem para cá para baixo. Agora, essa parte aqui, isso aqui, beleza, é matriz, né, que está aparecendo aqui. Mas quando você calcular ela transposto ela mesma, de novo, aqui é matriz linha, aqui é matriz coluna, as matrizes são iguais, isso aqui vai dar uma soma de quadrados. Então, vai ser um escalar. Isso vezes isso é escalar, tá? Então, a derivada, né, vai ficar menos 1 sobre 2 sigma, agora eu vou derivar com respeito a sigma 2, então é como se tivesse aqui sigma menos 2, né? Essa parte aqui. Então, quando for derivar, vai dar menos... vai dar 1 sobre sigma menos 4. Sigma menos 1... não, é menos 2, então vai vir, tem um menos aqui, então vai transformar para mais, beleza. E aqui vai dar o meu y menos x beta transposto y menos x beta. Tá bom? Então, beleza, já tirei as duas expressões aqui. E aí, bom, beleza, né? Agora eu posso ser feliz, né? Só igualar isso aqui a zero e resolver para beta, resolver para sigma e beleza, né? Quando eu fizer isso, né, quando eu for resolver as equações e igualá-las a zero, vou colocar aqui igual a zero e aqui igual a zero. Então, o que eu vou ter? A primeira, que é a do beta, é bem fácil, né? Eu tenho o seguinte, ó, x transposto y menos x beta tem que dar zero. Se isso é verdade, então x transposto y menos x transposto x vezes beta tem que dar zero. Então, é porque eu quero achar o beta que maximiza, né? Que maximiza a verossimilhança. Então, eu tenho que resolver para beta. Vai ficar menos x transposto x beta igual a menos x transposto y. Bom, aí o menos vai embora, invertendo, né, multiplicando por x transposto x a menos 1. Dos dois lados, eu tenho beta igual a x transposto x elevado a menos 1, que multiplica x transposto y. Tá?
Então acho que aqui eu copiei. Não, tá, já vi o que eu escrevi aqui. É que eu esqueci de botar o parêntese, desculpa aí, pessoal. É aqui. Tá. Então fica x transposto x a menos 1, que multiplica x transposto y. Tá? Então, essa é a matriz. Aí a matriz de projeção eu vou obter, né, como vocês mesmos já comentaram, a matriz de projeção eu vou obter quando eu for fazer a estimativa dos y, né? Que quem é a minha estimativa de y? Como o y era x, como o valor esperado de y era x vezes beta, eu vou estimar o y por x vezes a estimativa de beta. Isso vai dar x que multiplica x transposto x a menos 1, x transposto y. Essa matriz aqui, né, que muita gente convenciona chamar essa matriz de H, é a matriz de projeção. Tá? Então, quando eu for fazer as minhas estimativas para y, elas vão ser tomadas pela projeção, tá? De y nesse espaço. Bom, e aí para sigma 2, né? Para sigma 2 é fácil. Se eu multiplicar aqui por sigma 2 dos dois lados, aqui e aqui, eu vou obter menos n sobre 2 mais 1 sobre... Eu posso multiplicar até por sigma 4, na verdade. Então, vai dar assim, 2, y menos x beta, transposto y menos x beta, igual a 0. E aí é só resolver. Esse 2 vai embora, sigma 2 chapéu vai ficar sendo, então, igual a 1 sobre n, que multiplica y menos x beta, transposto y menos x beta, tá? Beleza? Então, se eu copiei certinho, tá certo, é isso mesmo. E aí você faz a otimização condicional, né? Na verdade, a otimização aqui é bem independente. Você faz a otimização de beta primeiro, tá? Aqui é o beta chapéu, que é o beta que otimiza. Só depende de x e y. Achou o melhor beta? Para aquele melhor beta, você pluga aqui no coeficiente beta da regressão e acha o ótimo para sigma 2, tá? E esse é o ótimo global mesmo, tá? É o ótimo da função de verossimilhança, é o ponto que maximiza a verossimilhança. Alguma dúvida, pessoal? Se estiver muito lento ou muito repetitivo, me avisa, pessoal, porque eu realmente não sei, assim, tipo, se tá sendo um monte de coisa que vocês já viram e não tem nenhuma novidade, mas... Bom. E tem um ponto aqui que eu acho interessante. Deixa eu voltar a ver se alguém comentou alguma coisa no chat, alguma coisa assim. Tranquilo por enquanto, né? Beleza. Bom, e quando você tem... Aí tem alguns pontos, tem um ponto que é interessante, né? Que são as regressões com variáveis dummy. Enfim, é um caso particular. Né? Não suponha que você está com um modelo de regressão múltipla em que uma das suas covariáveis, que aqui no caso é a covariável x2, ela tem duas categorias possíveis. Ela vai indicar se a minha observação pertence à categoria A ou à categoria B, tá? Isso aqui pode ser, sei lá, algum indicador de uma determinada característica. Né? Por exemplo, lá no MNIST, a gente tinha para cada covariável, era um pixelzinho da imagem, né? Se a minha imagem é em preto e branco, e aí não confundir preto e branco com escala de cinza, né? Preto e branco ou é preto o pixel ou é branco. Tá? Então, se eu tiver nessas circunstâncias, cada pixel é uma dummy, né? Que ela vai ser 1 se tiver color se for preto e 0 se for branco. Ou ao contrário, tem gente que codifica o 1 como sendo branco e o 0 como sendo preto. Tá?
No caso do MMIST, eu acho que o mais normal é o zero seu preto, porque você tem mais áreas não usadas no desenho do que áreas usadas na imagem, né? Então, é melhor você ter vários zeros do que você ter vários uns, em termos de espacidade e tudo mais, tá? Então, supõe que a gente tem uma variável que é um indicador, que ela vai indicar se aquela observação tem ou não tem uma determinada característica. Aí muda um pouquinho, bom, a interpretação que a gente viu, né, das estimativas e tal, ela é a mesma, mas aí acontece uma particularidade que é interessante quando se trata de variável dummy. Porque como é que você interpreta o coeficiente? O que é esse beta 2? Então, o que significa o valor de beta 2? O valor de beta 2 é o quanto você aumenta quando você aumenta o x2 de uma unidade. É o quanto você aumenta na resposta esperada. Então, vamos supor. Aqui eu estou colocando o x2. Aqui eu estou colocando o y. Chapéu. Aqui eu vou botar x2i. E aqui y chapéu i. Como eu estou com y chapéu, os pontos têm que estar todos alinhadinhos, tá? Então, se eu tiver, vamos supor então que esse ponto aqui é o 1. Então, a gente sabe que o coeficiente angular é beta 2. Então, para um valor fixo de x1, eu tenho aqui nesse ponto, vai ser igual a beta 0 mais beta 1 vezes x1. Essa altura aqui resulta em beta 0 mais beta 1 vezes x1. É a altura, tá? Daqui até aqui, que é um intercepto. Aí, quando eu aumento em uma unidade o x2, vamos supor que o x2 é contínuo. Então, o quanto subir aqui é o coeficiente angular, que é o beta 2. Então, beta 2 é essa distância aqui que a gente sobe, tá? Quando aumenta em uma unidade o valor da variável. Tá? Então, como no caso que a gente tem variáveis dummy, é bem particular, porque a variável só assume 0 ou 1. Então, o que acontece? Com a variável dummy, eu tenho que, quando o x2i é 0, eu tenho uma característica específica. Né? E quando o x2i é 1, eu tenho uma outra característica para aquela variável. Então, o beta 2, ele mostra qual é o acréscimo na média de yi ou na previsão para yi, né? Quando eu mudo da classe 0, que é a classe padrão, para a classe 1. Né? Então, é bem interessante, porque tem essa característica. Né? Vamos supor que o x2, então, esteja indicando, sei lá, no problema de dengue. Né? Então, vamos supor que y seja a taxa de dengue num determinado município i, e o x2 seja um indicador se aquele município tem alta densidade populacional ou não, tá? Digamos, seja uma coisa assim bem simplificada. Então, o beta 2 seria o acréscimo na taxa média ou na previsão da incidência de dengue ocorrida pelo fato daquele município ser um município de alta densidade populacional em comparação com municípios que não são de alta densidade populacional. Então, ele assume esse caráter aditivo, né? Então, aqui tem a ilustração. Tá? Aqui a gente tem uma variável. Né? Beleza. Vocês ainda enxergam a tela? Me deu um aviso esquisitinho aqui. Sim, ainda tô vendo. Beleza. Tá. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Aqui, eu acho que fica bem ilustrado nesse desenho, que eu tenho duas retas de regressão. Né? O que a gente tem quando coloca uma dummy, que é o x2, a gente cria duas retas de regressão. Uma para quando x2i é igual a 0, e outra para quando x2i é igual a 1.
Por quê? Porque quando o x2i é igual a zero, eu não sei se vocês veem de onde. Quando o x2i é igual a zero, né, o modelo fica, o valor esperado de y fica sendo beta 0 mais beta 1 x1. Quando o x2i é 1, aí o que vai acontecer? Vai ficar beta 0 mais beta 1. Vai ficar beta 0 mais beta 1 x 1i mais beta 2 x2i, mas o x2i é 1. Então ficou só beta 2. Aí, se eu juntar o beta 2 com o beta 0, eu obtenho agora, olha como é que está a função de x. Ela está sendo beta 0 mais beta 2 como intercepto, e o coeficiente angular continua o mesmo, beta 1x, certo? Aqui, mesma coisa, beta 1x, beta 1x. Então, olha o que mudou. O que mudou foi o intercepto, né? Então, nesse modelo, né, com a variável dummy sendo posta dessa forma, eu vou ter duas retas de regressão. Uma reta quando x2i é 1 e outra reta quando x2i é igual a 0. Então, é como se eu dividisse o meu modelo em dois modelos, sendo que eles estão interligados pela mesma inclinação, mas um modelo serve para explicar os municípios de alta densidade e outro os de baixa densidade. O modelo com alta densidade vai ter um intercepto diferente do modelo com baixa densidade, tá? Então, essa que é a interpretação quando a gente tem variáveis dummy. Bom, mas essa não é a única forma de você colocar dummies no modelo, né? Eu estou colocando dummies assim, ó, somando como uma outra covariável, só que o x2 aqui só pode assumir o valor 0 e 1. Então, assim, a pergunta que vem imediatamente é, ok, aqui eu penso a limitação de estar com a mesma inclinação, mas não necessariamente isso é verdade, não quer dizer que o efeito da variável x1, o efeito angular, né, da variável x1 seja o mesmo nos municípios de alta densidade ou baixa densidade populacional. Então, tem outras formas de fazer. Vamos colocar aqui. Uma segunda forma, deixa eu colocar aqui para ficar um pouco maior, é escrever assim. Eu posso escrever y igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2, igual eu fiz na primeira forma, mas agora eu posso botar um outro termo, beta 3 x1 x2 mais epsilon, tá? Então, o que eu fiz aqui foi adicionar esse termo, beleza? Esse termo é um termo multiplicativo, ele leva em conta tanto o x1 quanto o x2. E aqui eu estou supondo que x2 só assume os valores 0 ou 1, tá? Aí o que vai acontecer? Aí eu vou ter, de novo, né, dois modelos. Então, o meu y vai ser igual a... Eu vou colocar aqui os dois modelos. O primeiro caso é quando x2 igual a 0. Então, deixa eu apagar aqui. Vou botar primeiro caso quando x2 igual a 0. E aqui, quando o x2 é igual a 1. Se o x2 é 0, então o y vai ser beta 0 mais beta 1 x1. E acabou, certo? Esse aqui vai embora, esse aqui vai embora, mais epsilon. Então, beleza, estou aqui com a minha reta de regressão. Agora, se o x2 for 1, eu vou obter o seguinte, eu vou obter beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 mais beta 3 x1. Não é isso? Esse cara deu 1, esse cara deu 1, mais epsilon. E agora eu posso rearranjar os termos e escrever dessa forma. Escrever como isso e isso fazem parte do intercepto, então vou colocar eles juntos, beta 0 mais beta 2. Mas, agora, esse termo e esse aqui também estão multiplicados por x1. Então, vai dar beta 1 mais beta 3, x1 mais epsilon. Então, olha o que aconteceu. Bom, aconteceu o seguinte. O intercepto, agora, quando eu estou na categoria 1, o intercepto passou a se tornar acrescido, né, ou diminuído, aí vai depender do sinal, de beta 2.
Então, os dois modelos têm interceptos diferentes, tá vendo? E coeficientes angulares diferentes também. Então, ó, tá vendo? Aqui o coeficiente angular é 1 e aqui o coeficiente angular é outro. Tá bom? Então, dessa forma, se eu tiver uma variável dummy, incluir interação com outra variável, eu vou ter um modelo dessa forma, em que o intercepto é diferente para as duas categorias e também o coeficiente angular vai ser diferente para as duas categorias. Então, é o caso mais geral. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse ponto? Não? Não, deu para entender. Bom, e aí, para que eu estou perturbando com isso, né? O meu ponto é o seguinte, eu quero convencer vocês de que, conforme a gente mexe na estrutura do preditor, a gente adiciona no modelo uma riqueza maior de detalhes, né? A gente, mexendo no preditor, a gente torna a função de média mais flexível para o nosso problema. Né? Então, aqui, quando eu coloco esse termo de interação, o que ele está fazendo está permitindo, por exemplo, interceptos diferentes para quando x2 dependendo da categoria, né, da segunda covariável que eu estou medindo. E a gente já viu também que a gente consegue colocar como preditor, por exemplo, o log de x2, o x3 ao cubo, né? Então, quando você vai lá e muda o preditor, e mexe, coloca uma variável a mais, coloca uma interação, você fica com um preditor mais flexível. E o que as redes neurais fazem é exatamente isso. Então, a gente vai fazer uma construção por partes, em que a gente vai tornar o preditor cada vez mais flexível, até chegar nas redes neurais, que é um grau de flexibilidade maior do que todos esses que eu coloquei aqui, tá? Então, primeiro ponto, a gente vai falar sobre funções polinomiais, onde a gente pode escrever o preditor, a gente escreve yi igual a f de x mais epsilon, em que esse f ele é parametrizado pelos parâmetros betas, né? E essa f, ela vem como uma função de x com parâmetros beta. Então, essa f pode assumir várias formas. Né? Então, posso colocar funções polinomiais ou funções polinomiais por partes, splines, e no final das contas, a gente pode ter até modelos aditivos generalizados. E a gente vai ver o que é cada um deles. Tá? Os modelos polinomiais são os mais simples. Eu acho que é o mais básico da gente entender como funciona. Então, suponha que eu estou com um modelo que seria um modelo de regressão linear simples, em que eu só tenho uma covariável, xi. Mas aí supõe que o gráfico de dispersão é esse aqui. Não parece ter um padrão muito claro, né? Deixa eu aumentar. A única coisa que talvez eu consiga notar aqui, a princípio, né, é que para valores muito baixos da idade, o salário é mais baixo, tá? E para valores mais elevados da idade, também parece estar suscetível a valores mais baixos. Né? E aqui no meio, como eu só estou explicando, aqui tem essa dispersão toda porque eu só estou explicando em função da idade. Né? Então, tem trocentas outras variáveis que não estão sendo levadas em conta para fazer esse ajuste. Então, aí é claro que eu não vou conseguir prever com muita precisão, né, o salário de uma pessoa só em função da idade dela. Mas é só para a gente ter um exemplo. Então, a gente gostaria de ter uma curva em que seja flexível a esse ponto, né? Que ela seja capaz de retratar baixos valores nos extremos e valores mais elevados aqui no meio. Uma forma de fazer isso é uma função polinomial, de grau par, digamos. Né? E se eu colocar grau par, eu consigo esse comportamento. Então, de forma geral, a gente pode escrever assim, a função polinomial. Tá? Se eu quiser um polinômio de grau D, basta eu escrever o meu preditor como sendo uma combinação dos monômios, até o grau D. Tá? Isso aqui, né, mesmo que eu tenha uma covariável só, isso vai poder ser escrito de forma matricial, né? X beta, vou escrever até aqui. Eu vou poder escrever y igual a x beta mais epsilon. Quem é o x e quem é o beta?
o vetor x, a matriz x, ela vai ser... Aqui ficou faltando o epsilon, então eu vou até apagar. A matriz x vai ser a matriz de colunas 1. A segunda coluna vai ser o x. A terceira coluna vai ser o x ao quadrado. E assim sucessivamente, até que a coluna d mais 1 vai ser x elevado a d. Então é só fazer isso, tá? E aí o beta correspondente, né, o meu vetor beta vai ser beta 0, beta 1 até beta d. Transposto, né? Porque o vetor beta é vetor coluna, tá? Então isso aqui recai em modelos lineares, em modelos de regressão linear múltiplos, porque agora eu tenho uma matriz de covariáveis cheia, tá? Então, eu tenho uma covariável só que eu estou medindo, mas a matriz de covariáveis vai ter várias colunas. E aí, eu posso aproveitar da fórmula que eu já calculei do estimador de máxima verossimilhança, tá? Aqui. Basta pegar essa matriz X, que é um pouquinho modificada, mas beleza, é uma matriz constante, eu aplico essa fórmula aqui, beleza, eu obtenho meus estimadores. Tá? Então, é bem fácil a gente fazer ajuste de funções polinomiais. Tá? É um caso particular de regressão linear múltipla. Tá? Então, era isso que eu estava colocando lá atrás. Né? Eu estava chamando isso aqui, né? nesse slide, eu estou chamando isso de f de x. Né? Então, essa é a minha função de x. E ela é uma função polinomial de grau d. Aqui, no caso, eu tenho uma função polinomial de grau 4. Né? Então, eu teria o seguinte, eu teria f de um determinado xi seria beta 0 mais beta 1 xi mais até chegar no beta 4 xi elevado a 4. Tá? Então, essa função é que eu estou usando como preditor linear. Se eu quiser uma estimativa, né, para essa função de x, é só eu plugar as estimativas de máxima verossimilhança para os parâmetros, certo? Tá bom? Então, beleza, eu consigo estimar toda uma curva para xi, tá? E eu também consigo fazer o seguinte, lembra que, eu tenho o seguinte agora, lembra que esse cara, ele é o valor esperado de yi, dado um particular xi e dados os betas e o sigma. Bom, como é que eu estou colocando, eu estou plugando, né? Então, isso é uma estimativa do valor médio. Então, o valor médio é uma coisa que depende de beta e depende de sigma 2. Na verdade, não vai depender de sigma 2, vai depender só de beta, tá? Mas como esse cara é parâmetro, então isso aqui é uma função que depende do parâmetro. Como aqui eu troquei o parâmetro pelas suas estimativas de máxima verossimilhança, aqui passa a ser a estimativa da média, tá? Então, isso aqui é a estimativa da média. E aí eu faço o seguinte, esse valor f chapéu de xi, como é que eu obtenho f chapéu de xi? Eu vou pegar o beta chapéu, certo? Que é o vetor, e vou multiplicar por xi transposto, concorda? Vê se não é isso, porque aqui, essa expressão aqui toda, ela pode ser escrita como xi, que é o vetor, o xi transposto, ele é aquele vetor, né? 1 xi quadrado, xi ao cubo, xi à quarta. Né? E esse beta chapéu aqui, ele é aquele vetor beta 0 até beta 4, com chapéu em cima. Tá? Então, se eu multiplicar os dois, eu obtenho essa expressão que está aqui em cima. Aí, quem é beta chapéu? Beta chapéu é x transposto, x a menos 1. Eu tenho isso aí de cabeça, então, x transposto y. Tá? É o que a gente achou lá atrás. Vou voltar aqui. Cadê? Aqui, é o que a gente achou aqui atrás, tá vendo?
Aí, beleza. Então, o meu F chapéu é dado por essa expressão aqui, né? Agora, olha só que interessante. A gente consegue calcular, a gente reconhece que isso aqui é variável aleatória, concorda? Porque F chapéu é uma variável aleatória? Porque é um estimador da média. Sendo ele um estimador, é uma quantidade aleatória, né? Isso está evidenciado pelo fato de que em beta chapéu eu tenho uma dependência de y, e y é aleatório. Então, esse cara é aleatório, tá? Se ele é aleatório, tem uma variância. E eu consigo calcular quem é a variância F chapéu de xi. Essa variância é o quê? Vai dar var xi transposto x transposto x a menos 1, x transposto y. Bom, aí, como é que eu calculo? Isso aqui tudo é constante, certo? E o x eu vou tratar sempre como sendo constante. Então, aqui, eu tenho constante vezes vetor. A variância fica xi transposto, x transposto x a menos 1, x transposto var de y. Bom, lembra que variância, constante vezes vetor sai ao quadrado? Quando eu tenho multiplicação matricial, o sair ao quadrado significa que sai uma parte para cá e sai o transposto para cá, tá? Então, o que sai do lado direito vai ser, que aqui agora vai fazer diferença, tá? É a ordem das multiplicações. Então, a gente faz desse jeito. Dá para mostrar isso, tá? Vai dar x, quem é o transposto disso aqui? Bom, o transposto disso vai ser, eu troco a ordem e transponho cada parte. Então, vou trocar essa parte aqui, vai vir primeiro. E transponho. Então, deu x. Essa parte aqui vai vir depois, transposto. Tá? E essa parte aqui vem no final, xi, transposto, tá? Então, eu só troco a ordem. Achei que essa seta ficando mais confusa do que tudo, tá? Então, transposta, se eu tiver que transpor A, B, C, o transposto é C transposto, B transposto, A transposto, tá? Então, foi isso que eu usei aqui. Então, ficou C transposto, B transposto, A transposto. Aí, tem algumas simplificações, né? Como é que eu transponho isso aqui? A transposta da matriz inversa, esse transposto vem para dentro. E aí eu vou obter o seguinte, eu vou obter, quem é o transposto disso? Vou fazer a mesma coisa, o x vem para cá e o x transposto vem para lá, e eu transponho cada parte, então vai dar ela mesma. Tá? Então, isso aqui, transposto, é o próprio x transposto x a menos 1. Né? Ou seja, você transpor essa matriz aí não faz diferença. Tá? A transposta dela é ela mesma. Tá? Então, no final das contas, a gente vai ter xi transposto, x transposto x a menos 1, x transposto. Quem é a variância de y? Bom, o meu y eu estou escrevendo como x beta mais epsilon, onde epsilon tem distribuição normal, 0, sigma 2 identidade. Essa parte não influencia na variância de y, só o que influencia é essa parte, que é a parte aleatória. Então, está aqui, ó, a variância de y é essa matriz de covariâncias aqui. Então, vai dar sigma 2 identidade, que multiplica x, x transposto x a menos 1, xi. Bom, e agora? Bom, isso é uma constante, pode sair. Então, dá sigma 2, xi transposto x a menos 1, x transposto. Então, parei aqui, né? A identidade, tanto faz, então nem vou escrever a identidade mais. Então, já vou grudar direto com o que está do outro lado. X, que multiplica x transposto x a menos 1, que multiplica xi. Não é isso? Aí, agora, nota que aqui no meio eu tenho x transposto x a menos 1 vezes x transposto x.
Isso é o inverso disso, então cancela, vai ficar sigma 2, xi transposto, x transposto x a menos 1, xi. Beleza? Tá? Então, para que eu fiz isso, né? A troco de que a gente faz isso? Vamos lembrar o que é essa expressão. Essa expressão é a variância dessa função de x, né? E aqui eu tenho a função de xi e aqui aparece um xi, né? Tudo bem? Então, vamos lembrar que essa variância daqui, ela existe para todo xi, né? Para qualquer que seja xi. Então, eu consigo fazer um ajuste polinomial por partes. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma figura ajustada para mostrar para vocês. Eu não tenho exatamente. Eu vou usar essa daqui, ela é de spline, tá? Mas vamos fingir que ela é que ela é um polinômio puro, tá? Só para ilustrar o que acontece. Aqui, o eixo, o x, está fazendo o papel de xi. Aqui não é exatamente o mesmo xi que aparece aqui, porque esse xi é um vetor, tá? Esse x aqui é o vetor todo. Mas como ele é função do vetor, e o vetor é função dessa entrada, né, esse vetor todo aqui é função dessa entrada. Tá? Eu deveria ter denotado de outra forma para não ficar ambíguo. Aqui eu botei xi e aqui está xi também. Talvez eu devesse colocar um sublinhado aqui, que seria o análogo ao negrito, que eu não consigo fazer negrito no papel. Tá? Mas o que eu quero dizer é que essa variância ela é função do xi vetor, que é isso tudo, mas o xi vetor, por sua vez, é função do xi coordenada, né? Porque é o xi coordenada elevado ao quadrado, com xi coordenada ao cubo, xi coordenada à quarta e mais um intercepto. Então, no fundo, isso aqui é função do meu input univariado. E olha só o que eu posso fazer. Eu posso colocar as bandas de confiança, né, para cada valor de xi. Então, isso retorna uma curva que contém os níveis de confiança para cima e para baixo da curva. Né? Aqui nesse desenho, por exemplo, os autores colocaram isso aqui como sendo essa distância, esse valor aqui essa distância aqui na vertical, como sendo 2 vezes a raiz quadrada da variância de f chapéu de xi, tá? Então, eu tenho 2 desvios para cima e 2 desvios para baixo. Tá? Então, esse é só um ponto para mostrar que, com uma mesma roupagem, que é a roupagem do modelo de regressão linear múltipla, eu consigo fazer várias extensões. Né? Eu consigo trabalhar com funções polinomiais, eu consigo fazer bandas de confiança para toda a função, tá? De forma contínua, tudo bem? Aqui, no caso, não é exatamente bandas de confiança, porque ele pegou simplesmente 2 desvios, somou para cima e somou para baixo. Tá? Mas como as estimativas de máxima verossimilhança, os estimadores de máxima verossimilhança são normais, nesse caso são literalmente normais, não é nem assintótico, não. O que vai acontecer é que... Peraí. Deixa eu ver se eu não falei besteira. Não falei besteira não, que é a combinação linear dos beta-chapéus. Então, é normal. Então, como aqui é normal, fazer 2 desvios para cima e 2 desvios para baixo vai dar aproximadamente uns 95% de confiança. Tá? Eu podia trabalhar com um intervalo de confiança de fato, porque tudo é normal, tá? Mas aí, no caso, os autores fizeram assim. Mas poderia fazer intervalo de confiança propriamente falando também, tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse ponto aí das bandas de confiança? Eu estou, sei lá, avançando aqui um pouco mais rápido, que eu ainda quero mostrar para vocês no R a parte aplicada. A minha ideia aqui é, falar da teoria um pouco para dar a base, mas focar mais na parte prática, né? Depois eu tenho um código que eu queria ver se eu conseguia rodar com vocês ainda na aula de hoje. Mas se eu não conseguir, eu dou um jeito. De repente eu gravo e mando para vocês uns 10 minutinhos do código rodando, algo assim, tá? Beleza, então isso é para funções polinomiais. A gente já viu como é que faz as bandas de confiança, a gente já entendeu
como a gente usa modelos de regressão múltipla para refletir funções não lineares polinomiais de x, né, das covariáveis. E aí a gente pode se perguntar, né, tá, mas polinômio sempre vai fazer sentido, né? Sempre é bom colocar polinômios inteiro. Eu tenho uma figura um pouco mais lá na frente que eu acho que ilustra bem esse ponto. Deixa eu avançar lá. É que eu ia falar sobre isso mais na parte de validação cruzada. Que é essa figura aqui. Mais lá na frente, mas só para dar uma ideia. Quando eu tiver que escolher a minha função de média, eu posso escolher a função mais simples, que é uma função linear, que claramente, nesse caso aqui, não explica bem o comportamento de uma variável em função uma da outra, como eu também posso usar uma função polinomial, digamos, né, de ordem 4. Aqui, talvez um logaritmo fosse uma função melhor, mas eu só quero ilustrar o que acontece quando você coloca polinômio. Talvez aqui, né, o ideal seria algo assim, uma função dessa forma. E aqui ele está fazendo essa ondulaçãozinha, mas é porque eu tenho um polinômio de grau 4, então ele tem que fazer as oscilações dele, né? E esse acontece de ser o polinômio que explica melhor essa curva, né? Que minimiza, que a gente já viu lá atrás, né? As distâncias entre os pontos e a resposta média. Bom, se eu aumentar o grau do polinômio, acontece uma coisa bem bizarra, né? Ele fica com várias oscilações e, no limite, ele vai conseguir ajustar perfeitamente o conjunto de dados. E aqui no final, dá para ver, né, que como eu tenho alguns pontinhos isolados, e o modelo é bem flexível, né, no sentido de que ele pode fazer várias oscilações, ele consegue passar praticamente nos pontos mais extremos. Então, isso daqui, quando você for fazer o ajuste, ele vai priorizar os pontos nessa área. Então, ele consegue, como ele tem alto grau de flexibilidade, ele consegue, e você não tem observações por aqui, né, no meio desses pontos, o modelo ele consegue um ajuste bom, do ponto de vista dos dados de treinamento, mas que é horrível para generalizar, né? Você está prevendo aqui um ponto lá embaixo que não faz o menor sentido. Faria mais sentido você estar prevendo ao longo dessa linha. Então, modelos polinomiais têm esse problema. Quando você tenta tornar eles flexíveis demais, ou passar de um certo grau, você não consegue, ele fica com um comportamento muito errático. Então, surgem outras formas da gente conseguir modelar, tá? E a gente vai ver aqui primeiro a parte que fala sobre que fala sobre ajuste polinomial por partes, tá? E funciona da seguinte forma: a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dizer, olha, eu quero ajustar não um polinômio para a curva toda, mas ajustar, digamos, 2 polinômios, um para cada parte. Então, eu vou pegar um ponto C, vou fazer uma curva aqui qualquer, vou pegar um ponto C, e vamos supor que aqui eu tenha um comportamento assim, e aqui eu tenho um comportamento mais, sei lá, mais assim, digamos, mais próximo de uma linha. Então, eu posso pegar um polinômio por parte, um polinômio para cá e outro polinômio para cá, em que aqui eu tenho C, tá? Não precisam ter o mesmo grau, podem ter graus diferentes, mas o que esse modelo quer fazer é ajustar um polinômio para a primeira metade, ou seja, um polinômio para cá, para essa parte, e outro polinômio para essa parte, tá? E aí o problema, né? O problema que acontece é que quando você faz o ajuste, para ajustar esse polinômio, você vai olhar só para essa parte. E para ajustar esse, você vai olhar só para essa. Então, não tem nada, se eu fizer simplesmente definir o modelo desse jeito, está bem definido, eu consigo estimar os parâmetros, não tem problema. Mas o que vai acontecer é que não necessariamente essas curvas vão ser contínuas. De fato, elas não vão ser. A probabilidade de você estar com conjuntos de dados que gerem estimativas de beta, para as quais as curvas são contínuas, é zero, tá? Se você não fizer nenhuma restrição. Então, acontecem coisas que não são muito razoáveis, né? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem um polinômio por partes cúbico, né? Então, ó, acontece essa descontinuidade. Por quê? O polinômio que foi ajustado aqui não tem nada a ver com o polinômio ajustado aqui.
E essa quebra, ela não faz muito sentido, né? É difícil você defender esse modelo para alguém da área, né, específica que você está tratando. Ela vai falar, pô, não faz o menor sentido ter essa descontinuidade aí. Do nada, tipo, muda a estimativa. Eu queria uma coisa mais suave. Então, a gente pode fazer, digamos, né, um modelo que seja polinomial cúbico por partes, mas a gente pode forçar que esse ajuste seja contínuo, fazendo algumas restrições no modelo. Mas forçar que é contínuo ainda não é suficiente, melhorou bastante, né? Mas ainda tem esse ponto aqui que ele não é muito suave, né? Aqui a inclinação, a derivada à esquerda, se eu der um zoom aqui, vai dar para ver melhor. A derivada à esquerda, ela é dada pela inclinação dessa reta. E a derivada à direita é dada pela inclinação dessa reta. Essas inclinações são diferentes nesse ponto, e é isso que gera esse bico aqui. E para corrigir isso, a gente pode forçar que a derivada primeira seja contínua, por exemplo. E então a gente recai no caso dos splines cúbicos, que fazem exatamente isso. Supõem um polinômio para cá, outro polinômio para cá, e fazem uma restrição para que esse polinômio seja contínuo em toda parte, diferenciável em toda parte. Ela é até diferenciável 2 vezes em todos os pontos, e a derivada segunda é contínua. Tá? Então, isso faz com que a curva tenha um aspecto bem suave, mesmo nesse ponto onde se encontram os dois polinômios. Tá bom? E é isso que a gente vai ver. Dessa forma, a gente tem os splines cúbicos, por exemplo, né, generalizando a noção de ajuste polinomial. Agora, eu não tenho só um polinômio, mas eu tenho um polinômio por partes, e esse polinômio é suave. Eu também posso fazer splines com outras funções que não são cúbicas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o spline linear. O spline linear, ele é um ajuste linear por partes contínuo. Tá? Então, enfim, é só um exemplo. E aí, vamos ver um pouco sobre os splines para entender que os splines também se encaixam na mesma roupagem dos modelos de regressão linear múltipla que a gente viu para os ajustes polinomiais, tá? Então, também é uma forma de alterar o preditor, sem sair da classe de modelos lineares generalizados, mas flexibilizando bastante a função de média. Então, vamos começar com os splines lineares, tá? Então, para esses splines, o que eu vou ter? Eu vou colocar nós, tá? Que eu vou denotar por xi1 até xk. Então, no caso, eu teria algo assim. Aqui eu tenho meu xi1, e eu denoto xi1 menor que xi2, menor que xi3, tá? E assim sucessivamente. Mas vamos supor que eu tenha só 3 nós. Então, eu vou ter aqui um polinômio, aqui outro polinômio, aqui outro polinômio e aqui outro polinômio, tá? Eles são juntos, eles são colocados um do lado do outro de forma contínua. Então, primeira coisa, os nós. E aí, como é que eu vou escrever o preditor linear? O preditor linear fica escrito assim, como beta0 mais beta1xi. Aqui, como eu estou com ele linear, eu não deveria ter colocado desse jeito, eu deveria ter colocado pedaços lineares, né? Então, vamos lá. É assim. Tá? Digamos. Então, eu tenho uma parte que é linear, até aqui, modelos de regressão linear simples. E eu tenho outra parte em que eu vou somar coeficientes, beta, associados a funções de x. Então, aqui está o meu xi, tá? Então, dentro de cada intervalo, eu tenho uma função de xi, tá? E que função é essa? Bom, a função de xi é o que a gente chama, para regressão linear, para os splines lineares, essa função se chama ReLU. A gente vai ver lá na frente o modelo, quando falar de MLP, ReLU é uma função, uma forma de função de ativação. E essa função de ativação, ela vai retornar splines lineares. Né? Então, a gente vê isso agora, porque quando chegar lá na frente, a gente vai conseguir interpretar o que uma rede ReLU faz. Tá?
Então, como é que é definido a função ReLU? Ela é definida por H, Xi, onde Xi denota a posição do nó, e ela é função de x. Essa função vai retornar o seguinte, ela retorna a parte positiva de x menos que si, que a gente denota assim. E o que é a parte positiva? Bom, a parte positiva ela é definida da seguinte forma, como o máximo entre 0 e o argumento. Então, é o máximo entre 0 e x menos que si. E o que é isso, né? Bom, vou fazer o gráfico aqui para mostrar para vocês. Então, em algum lugar eu tenho xi, vou botar, digamos, aqui, e aqui eu tenho x. Bom, essa função aqui, h, vai retornar o maior valor entre 0 e x menos que si. Bom, para todo valor de x menor do que xi, isso aqui vai dar o quê? Se x for menor que xi, essa parte é negativa. Então, o máximo entre 0 e número negativo é 0. Então, a função vai me retornar 0, certo? Ou seja, essa função ReLU, ela é igual a 0 até xi. Quando x é igual a xi, vai acontecer o quê? Vai dar máximo entre 0 e 0, beleza. E quando x for maior que xi, isso aqui vai ser uma função afim, né? Vai ser a função x menos que si. Então, o gráfico tem essa cara, ele é linear por partes, né? Então, esse h de xi é uma função linear por partes. E ela tem um ponto de descontinuidade, que é esse ponto aqui. Então, a gente denota assim, ó, a função ReLU ela é igual a x menos que si, se o x for maior que xi, ou zero, caso o x seja menor ou igual a xi. Bom, e aí você me pergunta, né? Pô, tá bom, ok. Então, eu tenho uma função linear, vou fazer assim, eu tenho uma função linear, digamos essa aqui. E aqui eu vou colocar o E de yi dado x. Então, eu tenho uma função linear, que é essa primeira função aqui, e eu vou combinar essa função linear, e aqui eu vou botar os meus nós, digamos. Então, aqui eu vou colocar meus nós e eu vou combinar linearmente essas funções, tá? Essas funções ReLU aqui de baixo. Então, ó, aqui vai ter uma função ReLU, que vai ter uma certa inclinação. Digamos que a inclinação seja assim. Aqui vai ter outra função ReLU, que, digamos, a inclinação seja assim. E aqui vai ter outra função ReLU, que a inclinação vai ser, digamos, essa. Aí eu vou combinar linearmente. Então, associada a essa curva, eu tenho um beta 1, não, beta 2, né, porque o beta 1 ele já está dando a inclinação dessa reta aqui. Aqui eu tenho uma inclinação, eu tenho um coeficiente beta 3, aqui eu tenho um coeficiente beta 4. Se esses coeficientes são positivos ou negativos, a curva positiva, a curva fica para cima na hora de somar com essa curva aqui. Se for negativa, ela fica para baixo. Então, quando eu faço essas somas aqui, ó, até aqui a função está certinha. Eu vou colocar em cinza. Então, ó, até aqui a função prossegue. Aí vai entrar a função em azul. A função em azul vai jogar a inclinação mais para cima da reta. Até chegar aqui. Aí vai chegar a inclinação em verde. Vamos supor que o beta 3 em verde seja menor do que zero. Tá? Bom, aqui fiz uma besteira, porque era para ter a mesma, tudo era para ter a mesma inclinação. Tá, então o desenho devia ter a mesma inclinação, mas tudo bem, não vai alterar em termos de flexibilidade.
Aqui vou botar beta 3, tá? Então, isso aqui, a inclinação não é o beta, tá? O beta é o coeficiente que multiplica a curva, tá? Então, aqui eu não representei o desenho, né, de quem é o beta 2, quem é o beta 3, quem é o beta 4. Mas vamos supor que associado a essa curva, o beta 3 seja negativo. Se o beta 3 é negativo, então ele vai reduzir o coeficiente angular. Então, ele vai reduzir o coeficiente angular. Se ele for negativo numa magnitude grande o suficiente, ele vai tornar até decrescente esse pedaço aqui. Tá? E vamos supor que aqui também seja negativo, que aqui seja, sei lá, digamos, positivo também. Aí, quando é positivo, eu posso aumentar, ou eu aumento a curva, ou então, pelo menos, eu diminuo a inclinação negativa. Por exemplo, ela pode fazer isso. Então, assim, pelo menos geometricamente, esse desenho deve convencer a gente de que a função resultante, essa função aqui, vai ser uma função linear por partes, tá? Ela vai ser uma função linear por partes e ela vai ser contínua também. Por quê? Porque ela é uma soma de funções contínuas. A gente sabe que soma de funções contínuas é contínua, né? Como são funções lineares, a gente sabe que são funções diferenciáveis, exceto nesses pontos. Uma função é contínua, linear por partes, porque dentro de cada parte eu estou somando ou zero ou uma função afim. Então, o que resulta é uma função contínua linear por partes. Tá bom? Eu posso fazer o argumento de forma mais formal, né, mais bonitinha. Mas, enfim, eu acho que o argumento geométrico já é suficiente para que a gente se convença. Né? E aqui é o que eu estava mostrando para vocês. Né? Esse é o ReLU, tipo, esse seria o H, o nó seria 0,6 de x. Então, ó, aqui eu tinha o meu beta 0 mais beta 1x. Quando eu, no caso aqui, como eu diminuí a inclinação, eu acabei subtraindo algum valor positivo, beta 2, onde beta 2 positivo. Tá? Então, subtrair um valor positivo multiplicado por essa função ReLU. E o que isso fez foi reduzir a inclinação da reta apenas desse ponto em diante. Tá bom? E aí, se eu combinar múltiplas coisas dessas, eu consigo desenhar qualquer que seja a minha função linear por partes. Tá? Então, é uma forma simples de você escrever funções lineares por partes. E aí, gente, de novo, eu consigo fazer na roupagem de modelo de regressão linear múltipla, né? Como é que fica a matriz X nesse caso? A matriz X vai ficar intercepto, depois entra X, e depois entram esses splines aí. Esses splines não, entram esses ReLUs, que vai ser C1 de X até CK de X, tá? E aí, beleza, agora é só, e eu vou ter também associado, né, o vetor dos betas, que vai ser o beta 0, beta 1, assim sucessivamente até beta K mais 1, K mais 1, K mais 2, né? Tá bom? E aí, de novo, é só eu usar a mesma forma, x transposto x a menos 1 vezes y, blá, blá, blá. Tá? X transposto x a menos 1 vezes x transposto y. E pronto, obtenho o meu estimador. O beta chapéu vai ser x transposto x elevado a menos 1, que multiplica x transposto y. Alguma dúvida, pessoal? Não? Dúvida especificadamente não. Tá dando para entender até aqui. Ah, beleza. Bom, e aí temos outro ponto, né? Isso foi spline linear, mas a gente pode fazer com qualquer grau. Tá? Então, vamos ver agora como é que fica o caso dos splines cúbicos. Tá?
O caso dos splines cúbicos é parecido, só que cada pedaço é um polinômio de grau 3. Então, aqui eu tenho os meus nós. Tá? Então, aqui eu tenho os nós. Deixa eu colocar para preto de novo. C1, C2, C3. Tá? Pode ser qualquer quantidade de nós, mas eu vou colocar só 3. Então, nesse caso, eu tenho que cada pedaço é um polinômio. Ops, cada pedaço é um polinômio. E vai funcionar de forma análoga. Só que, lembra que no caso dos splines lineares, eu comecei com uma função que era linear. Agora, eu vou começar com uma função adjacente, que é uma função cúbica. Então, digamos, eu vou começar assim. Tá? A partir dessa função cúbica, eu vou incluir as minhas bases. Tá? Essas funções aqui são chamadas de funções de base. Tá? Porque quando eu combino linearmente essas funções, eu formo uma base. Né? Eu consigo gerar um espaço de funções. Então, cada uma dessas funções aqui são funções que formam uma base, né? Que geram um determinado espaço. Bom, e como são essas funções base? Essas funções base são a função ReLU elevado ao cubo. Como assim? A função ReLU que eu defini anteriormente era o máximo entre 0 e x menos epsilon. Agora vai ser máximo entre x menos epsilon ao cubo. Né? Então, isso aqui vai ter essa carga. Então, aqui está o epsilon. Então, agora o meu ReLU vai ser assim. Até aqui é 0. E se eu tiver com x acima de xi, eu vou ter uma função, a função x ao cubo. E a pergunta que fica é, e esse ponto aqui é contínuo? É diferenciável? Porque esse aqui é o único ponto que pode, esses pontos são os únicos pontos onde pode dar problema, no sentido de pode parecer bico, pode, enfim, dependendo de ser diferenciável ou não. Então, bom, como falta 5 minutos, na aula que vem eu falo sobre isso, tá? A gente vai ver que nesse ponto, essa função aqui é contínua, diferenciável, de fato ela é 2 vezes diferenciável e a derivada segunda é contínua, tá? Então, quando a gente for combinar com essa parte, então isso quer dizer que essa função é uma função que a gente chama de classe C2. Essa função aqui também é classe C2, que quer dizer que é 2 vezes diferenciável e a derivada segunda é contínua. Quando a gente combina as duas, a gente resulta em uma coisa que é de classe C2, ou seja, tem 2 derivadas, a segunda derivada é contínua, ou seja, ela é bem suave, é uma função bem suave, e por partes vai ser polinômio de grau 3. Quando você for somar aqui, ó, você vai ter um monte de polinômios de grau 3, você vai ter cada parte vai ser soma de polinômios de grau 3 com zeros, eventualmente. Então, vai ser polinomial de grau 3. E vai ser contínuo também. Então, a gente consegue estimar de forma contínua a curva que a gente tem por trás, tá bom? Bom, mas, pessoal, a gente fala mais sobre isso na aula que vem. Eu vou parar aqui com vocês, tá? E depois a gente vai ver, quando começar redes neurais de fato, a gente vai ver que redes neurais ainda é mais geral que o spline cúbico. O spline cúbico, ele é uma função de cada x separado. Quando é uma função da primeira covariável, tem um spline. Para a segunda, tem outro spline. Mas eu não tenho um spline para 2 variáveis ao mesmo tempo. E as redes neurais, elas estendem isso. Você pode ver como a rede neural como sendo um caso, e a gente vai mostrar lá na frente, de splines multivariados, entre aspas, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu vou fechar aqui a aula de hoje, porque já está bem próximo do meio-dia. Ok, até a próxima aula, professor. Falou. Professor, eu queria conversar com o senhor um pouquinho sobre sobreposição de horário.